Fala galera, beleza? Tranquilidade? Trader Edivan Cervantes na área para mais um Show de Bola podcast. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, um dos caras, uma das lendas, uma das referências do trader esportivo. Foi o primeiro apostador no mundo a conquistar 100k de inscritos no YouTube. Nós estamos falando de Sérgio Freitas. Meu amigo, muito obrigado pela vinda, né? É uma satisfação enorme estar com você aqui. Vamos bater um papo muito bacana e fazer aquela resenha top, meu irmão. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço o convite, né, cara? Você foi pioneiro também aí no podcast. Eu lancei o meu logo em seguida, me espelhando muito em você, nos conteúdos que você vem trazendo ali no YouTube, um material muito de qualidade. Perdi o canal de 100 mil, né? Mas tem essa marca aí que a gente conquistou em 2018 e vamos pra cima e bater um papo bacana aí sobre as apostas esportivas. Show de bola. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo, tá? Sensacional. Inclusive, patrocinou recentemente o campeonato carioca, né? O Cariocão Betfair, top demais. E vou deixar um link aqui na descrição, você faz o seu cadastro e dependendo do tipo de investimento que você fizer inicial, você já ganha bônus, muito bacana. Inclusive, eles têm também alguns bolões, algumas super odds lá que eles mesmos disponibilizam para você fazer as suas próprias apostas, tá? Sensacional, show de bola. E para você que ainda não acessa o meu canal no Telegram, mais de 26 mil pessoas lá lucrando diariamente na faixa comigo, o link vai ficar na descrição também, beleza? Sérgio, meu querido, me fala uma coisa, como é que você iniciou nas apostas? Na verdade, eu queria saber o que você fazia antes de você se tornar referência, de se tornar apostador? Cara, eu fazia faculdade, né? Estudava administração, numa faculdade particular lá em Aracaju. E trabalhava no shopping, depois eu saí do emprego, trabalhei no escritório de contabilidade, passei um ano em cada emprego e depois pedi demissão para poder empreender, porque eu não queria trabalhar para os outros e enriquecer os patrões, né? Sim. Eu percebia que se eu produzisse e trabalhasse para mim, eu podia ter um desenvolvimento maior e foi isso que eu fui atrás, comecei a importar roupa Sério? do exterior, comecei a vender perfumes e foi bom no início, mas acabei tomando uns calotes, algumas vendas fiadas que eu fiz. Comprei muito no cartão de crédito para fazer um estoque bacana e quebrei, né? Em alguns Quebrou. meses quebrei e aí me encontrei com as apostas esportivas lá no final de 2016. Comecei a fazer nas maquininhas, é uma febre muito grande lá no Nordeste. Hoje diminuiu um pouco mais, mas foi lá em 2016 que eu comecei a fazer minhas múltiplas, minhas duplas, minhas triplas. Cheguei a ser cambista também, que era Sério? o cara que tinha a maquininha, o tablet, e o pessoal vinha até mim para fazer as apostas. Eu ficava lá no bar da esquina, lá perto de casa, e o pessoal ia tomar cervejinha, assistir os jogos e fazia as apostas comigo. E a partir daí comecei a fazer as minhas apostas na mesma maquininha que eu tinha. Comecei a compartilhar com a galera, tava numa fase boa, ganhando que só, e compartilhava nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, até que veio a ideia de fazer o canal no YouTube para compartilhar dicas, porque eu já buscava muita coisa naquele tempo, procurar saber o que era handicap, como era que apostava ao vivo, todos os mercados e estratégias para ganhar nas apostas, e a partir daí criei o canal para compartilhar tudo aquilo que eu aprendia. Foi em outubro de 2016, quando foi no final de dezembro ali de 2016, já estava com 5 mil inscritos e a galera cobrando os palpites no YouTube, eu compartilhando ali, eu fui um dos pioneiros também nessa área. Quem começou foi o Maurício Bispo, lá de Aracaju também, me espelhei nele e comecei a fazer esses palpites diários, que depois de lá pra cá muita gente começou a fazer também. Hoje uma febre, né? Uma profissão, né? Ser palpiteiro do YouTube. E eu tava lá naquele começo, peguei um movimento muito bacana, até que o canal cresceu muito por conta disso também. Show. E aí, nesse meio tempo, você apostava na banca física, né? Isso. E aí, depois você chegou a migrar para alguma casa virtual? Como é que foi? Você ficou só no cambismo mesmo? Depois você voltou, você começou a apostar virtualmente? Sim, a ida para as casas de apostas online foi obrigatório, porque eu acabei ganhando muito ali na maquininha e perdi a máquina. Eu fazia Sério? apostas para mim e para outras pessoas, só que como ela sempre fechava negativo por conta dessas apostas, o supervisor foi lá e tomou. E eu disse, eu tenho que ter um lugar para apostar agora. Cheguei a apostar com outras pessoas, com outras, mas o pessoal foi me bloqueando lá, dizendo que eu não podia apostar, e aí eu comecei a procurar sites de apostas online. E na época eu entrei em um que dava R$10 grátis. Você se cadastrava e ganhava 10. Com esses 10 eu consegui fazer 100, alavancando ali minhas apostas.
Só que logo em seguida quebrei a banca e fui atrás de outros e foi esse movimento que eu fiz, né? Acabei, eu acho que no início de 2017 foi que eu saí das maquininhas para ir para os sites online e tô até hoje. Caraca. E você hoje, você tem algum método definido que você faz as suas apostas? Como é que funciona? Como é que você tem algumas estratégias? Você pode contar pra gente como é que funciona? Porque hoje, cara, você é uma das referências e assim, eu fico muito orgulhoso de ter você para bater esse papo aqui, porque antes, lá atrás, eu também acompanhava o seu canal quando você tinha um canal de 100k, então eu nem imaginava, por exemplo, hoje estar batendo um papo com você, que é uma das referências. Então isso me alegra muito. Eu queria saber quais são as suas estratégias. Você tem alguma estratégia que eu vi que você faz bastante dupla, múltipla entre si, né? Como é que funciona aí, Sérgio? Conta pra gente aí. Bom, de lá pra cá, eu fui apostando em muita coisa, né? Eu apostava no campeonato irlandês, holandês, MLS, campeonato brasileiro, planilhando tudo, e eu fui percebendo que no Brasil eu tinha uma lucratividade melhor. Então, fui filtrando, eliminando essas competições da Europa e focando 100% no futebol brasileiro. Foi isso, esse movimento foi de 2017 até 2019. 2019 comecei a fazer 100% Brasil. E aí, quando eu comecei a fazer 100% de aposta no futebol brasileiro, peguei também competições menores, não só as grandes, né? Série A, Série B, mas fiz também Série C, Série D. Caraca. E eu me encontrei bastante ali no Sub-20. Copinha, Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Copa Ipiranga. Tem muita competição de base. E ali você consegue encontrar odds muito desajustadas. Sim. E ali foi onde eu tive meu diferencial, né? A partir daí, eu comecei a voltar também minhas apostas para o mercado asiático, que é as linhas asiáticas de handicap, de gols, porque aquilo ali me possibilitava a entrar em investidores, a entrar em sindicatos e também fugir das limitações da Bet365, né? E aí, a partir daí, comecei a focar 100% no mercado asiático, no futebol brasileiro, para entrar nesse universo de investidores, de sindicatos. Consegui entrar em 2 sindicatos de apostas, passei 2 anos lá. Caraca. Mas o mercado foi se ajustando cada vez mais, foi cada vez mais ficando difícil ter lucratividade ali. Acabei saindo dos 2 sindicatos que eu atuei. O último foi agora em janeiro, que eu fui demitido. Foi recentemente. E agora estou voltando mais para o mercado europeu, voltando mais para o mercado da Bet365 também, apostando no futebol brasileiro e validando os outros métodos também, como escanteio. Tem um grupinho ali, o SF Tips que eu tenho, que tem 1.500 pessoas, que eu estou validando algumas estratégias, compartilhando lá com a galera. É basicamente isso, né? Hoje também faço muito ao vivo. Foi uma coisa que eu fui evoluindo ao longo do tempo, percebendo que a minha lucratividade era muito boa, fazendo leitura de jogo, projetando no live ali o mercado de gols, handicap também. Tem uma estratégia que me dá muito lucro no ao vivo, que é over limite no segundo tempo, over à frente também, over 1,5, over 2. Que quando o jogo quando eu analiso as estatísticas, né, e percebo que o jogo tem propício para gols, e no primeiro tempo sai aquele 0-0 e ainda assim continua sendo movimentado, aí eu pego gols no segundo tempo. Tem também outra estratégia bacana para se trabalhar no ao vivo, que são os handicaps quando o favorito está perdendo. Às vezes um favorito começa jogando bem e toma um gol, por exemplo, e aí dá para pegar um handicap menos 0,5, menos 0,75 para esse favorito, e a gente consegue ter uma lucratividade boa com essas estratégias, basicamente. Show de bola. Então, galera, o Sérgio aqui, ó, trazendo algumas estratégias para você também colocar em prática, porque é muito importante saber de um profissional qualificado quais são as artimanhas que ele traz ali para poder arrancar alguma coisa do mercado, né não? E Sérgio, me fala uma coisa, nós estamos aí num ano de Copa do Mundo, né? Final de ano aí vai acontecer lá no Catar. Você vai para o Catar assistir a Copa do Mundo? Não, essa Copa do Mundo não vou, não. Não. E eu queria saber de você, se você já apostou, claro, acho que obviamente você já ter pego bastante Copa do Mundo, né? Há uns anos atrás. Queria saber se você tem alguma qual é a sua expectativa para essa Copa que vai ser nesse ano, que é agora no final do ano, devido à pandemia, entre outras coisas que mudaram. Qual que é a sua expectativa? Você tem, falando tanto como torcedor e como investidor, quais são as suas expectativas nessas duas vertentes? Cara, Copa do Mundo é um evento curto, né? É como se fosse uma copinha, como se fosse
uma competição de tiro curto, é um estadual, por exemplo, que você tem ali as equipes, você precisa estudar muitas equipes, só que o campeonato termina logo. Sim. Você tem que fazer um estudo da maioria dos times, se você quiser apostar ou focar em alguns, e a partir daí, alguns times vão saindo na fase de grupos, depois na fase eliminatória. Então, assim, é bacana você separar uma banca só para trabalhar nesse tipo de competição, porque é uma coisa totalmente diferente do que você faz. Eu faço Série A e Série B, é diferente, né? Por exemplo, quando eu aposto no Campeonato Brasileiro, eu faço um estudo das 20 equipes e eu sei que as 20 equipes vão permanecer na competição do início ao fim. Já a Copa do Mundo não tem isso, né? Você estuda todas as equipes da competição, só que vai terminar só uma lá no final, vai ter quartas de final, oitavas, e muitas equipes vão ficar pelo caminho. Então, separa uma banca e alavanca isso, porque os potenciais de ganho são muito grandes, agressivando mesmo. Eu já participei de uma Copa do Mundo, que eu entrei em 2016 e teve 2018 nesse meio do caminho. Essa é a minha segunda Copa do Mundo como apostador, né? E aparece muita oportunidade de odds altos, por exemplo, você tá vendo uma equipe que tá num bom momento, tá crescendo na competição, acontece muito isso também. Às vezes uma equipe começa que ela não é tão favorita, hoje o Brasil entra como principal favorito na Copa do Mundo, mas a gente tem várias outras seleções que correm por fora, e às vezes uma dessas seleções que correm por fora tá crescendo na competição, tem jogadores que estão jogando à vontade, então você pega ali uma cotação para uma seleção dessa ser campeão da Copa do Mundo, é muito bacana, né? Às vezes uma estatística muito interessante também que tem em Copa do Mundo é quando um favorito começa perdendo. Estatisticamente falando, dentro de Copa do Mundo é difícil ter um favorito, uma seleção favorita virar, né? Porque às vezes o time faz um gol e ali na emoção da torcida, a maioria da torcida que tá ali é turista, né? Não é torcedor mesmo, de fato. Vai os torcedores, claro, mas é pouco e tem muito mais turista. Então, a galera torce muito mais pra zebra do que pros favoritos. Então, a emoção do jogo acaba virando pra zebra, pros times que não são favoritos. E aí são outras pontos interessantes para se aproveitar, que são essas zebras. Quando ele faz um gol, é difícil um favorito virar. Aquela estratégia que eu falei lá atrás talvez não se encaixe muito bem na Copa do Mundo, mas é basicamente isso. É uma competição de tiro curto que você tem que alavancar sua banca, separar uma banca diferente, porque é diferente de tudo aquilo que você faz, e consegue extrair muita lucratividade por conta disso. E você tem alguma ideia de porcentagem da banca para se separar, ou você acha que cada um faz a divisão que acha melhor? Depende da realidade de cada um, né? Eu acredito muito nisso, porque assim, tem cara que tem condição financeira para separar um valor, uma banca, a mesma banca que ele tem para a Copa do Mundo. Já tem cara que não consegue fazer isso. O cara ralou a vida toda para construir a banquinha dele lá e aí vai colocar para construir uma outra para a Copa do Mundo, então começa com pouco mesmo e vai crescendo esse valor ao longo da competição com as apostas que você vai fazendo, né? Se eu pudesse colocar 50%, sua banca principal é um valor X, sei lá, 10 mil, coloca 5 mil ali para botar na Copa do Mundo, que pode surgir essas oportunidades. Uma competição parecida é a Copa América, né? A Copa América teve aqui no Brasil e, inclusive, eu fui em quase todos os jogos que tiveram, só não fui para a final porque aconteceu um imprevisto, mas jogos ali em Salvador, Minas Gerais, São Paulo, acabei vendo também, e é um pouco parecido, né? Às vezes você sente a emoção ali das equipes e vai fazendo suas análises e aproveitando essas oportunidades nesse sentido, jogo a jogo, que tem tudo para ser uma boa competição para extrair lucro. Show. E como torcedor, qual que é a sua visão? Você acha que o Brasil entra mesmo como franco favorito? Você acha que não tem nenhuma equipe, alguma seleção que possa bater de frente com o Brasil? Porque tem uma coisa, é muito louco falar isso, mas parece que o brasileiro não acredita muito no Brasil, né? E parece que os torcedores de fora têm um medo maior do Brasil do que propriamente dito o brasileiro achando que o próprio Brasil vai ser campeão. Qual que é a sua visão sobre isso, Sérgio? Então, eu não sou muito torcedor apaixonado e fanático da seleção, muito porque... E eu acredito que o meu motivo é o motivo da maioria do pessoal, que são os escândalos que aconteceram com a CBF, de corrupção. Isso tudo afastou um pouco mais a seleção brasileira do torcedor. Tem também algumas convocações que são meio suspeitas, jogador que muita gente não conhece, é convocado, logo em seguida é feita uma transferência, ele é contratado por um grande time, então às vezes você percebe que a seleção brasileira está mais para uma vitrine do que de fato contratar jogadores que estão em alto nível. Vemos também, atuando no Brasil, vários jogadores como o Hulk, entre outros jogadores, o Veiga do Palmeiras, e os caras não estão lá na seleção, né? Então
Isso tudo acaba afastando o torcedor. E outra coisa também que faz com que o torcedor seja muito cético em relação a isso é porque o Brasil não fez amistosos com seleções grandes da Europa, né? Ficou jogando ali com as seleções da América do Sul e foi muito bem, estatisticamente falando. Não tem como negar, a seleção brasileira, em relação a todas as outras, tem os melhores aproveitamentos hoje, entra como favorito por conta disso. Também acredito que seja, mas poderia testar com a Alemanha, com a França, com a Inglaterra, com essas seleções grandes da Europa, para realmente ver na prática se é isso mesmo, se a seleção tá boa ou se é só em relação ao futebol sul-americano que o Brasil tá sobrando. E sempre sobrou, né? Em relação ao futebol sul-americano, o Brasil tá num nível muito mais acima, então entra como favorito. Hoje teríamos a Itália, mas a Itália acabou sendo eliminada pela Macedônia, não tá na Copa do Mundo. Segunda Copa seguida, né? Exatamente, a Itália foi campeã da Eurocopa e entrava como principal favorita, mas infelizmente não tá. Tem Portugal também com uma geração muito boa, Cristiano Ronaldo, muito experiente também ali para comandar todos esses meninos novos de Portugal, mas até Portugal foi para repescagem, então hoje eu tenho o Brasil como principal favorito, eu acredito que ele possa ser campeão sim, torço para que seja, Neymar também, com sua talvez última Copa, Sim. Tite ali terminando seu trabalho assim que finaliza a Copa também. Então tudo isso faz com que o cenário seja favorável para o Brasil, né? Mas pode surgir outro, talvez a França, né? Como forte candidato também. Tomara que a gente não pegue a Bélgica. Mas é isso, né? Que nem a Alemanha também, né? Verdade, verdade. E é isso, né, que a gente tem sobre a Copa do Mundo e a seleção brasileira. Engraçado, você tocou num ponto que, inclusive, eu tive um podcast com o Ricardo, o Pedro e o Cezão. Inclusive, um abraço para todos os três aí. Sérgio vai estar com vocês logo menos. E o Ricardo falou um ponto muito importante. Ele falou assim, pô, eu tenho muita vontade que o Brasil seja campeão. Ele torce muito para que isso aconteça. E ele falou assim que a Copa do Mundo é algo diferente. Por quê? Porque, por exemplo, ele falou assim, todas as coisas possam acontecer para que favoreça uma equipe, né? Exato. Foi no caso da última Copa, a Croácia chegando onde chegou. Então, cresceu na competição. Exatamente. Né? Então, e isso faz com que o campeonato seja a Copa do Mundo seja um campeonato diferente, né? Seja uma abordagem diferente, porque se pegar algumas zebras, igual você falou, ela começa a crescer na competição e pode chegar muito longe, né? Então, eu acredito também que o Brasil é franco favorito para levar, apesar de todas as dificuldades, apesar de... o que me preocupa é que, assim, hoje o Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião, não tem ainda um time formado, assim, diferentemente, por exemplo, em Copas passadas, que a gente já sabia a escalação do Brasil. Verdade. Hoje a gente não tem isso, que nem você falou, as próprias convocações. Pô, levar, não é sendo clubista não, mas levar o Everton para ele ser terceiro reserva, não é uma coisa que de se pensar, né? Não levar, que nem você falou, Rafael Veiga, o Hulk, o cara tá voando, e colocar outros caras só porque joga na Europa, eu acho que é um pouco discrepante ali essa questão, mas se encaixar, se todo mundo se unir para fazer, eu acho que o Brasil traz o Hexa pra gente, assim, com o pé nas costas, eu até arrisco a falar. Pois é, vamos em busca disso, né? Eu também estou confiante que o Brasil pode ganhar. É favorável todo o cenário, como eu falei, das seleções concorrentes, do próprio Brasil, do próprio Neymar, do próprio Tite. E vamos em busca desse título aí. Show. E hoje, Sérgio, você é uma das referências, uma das lendas vivas aí com relação ao trader esportivo. Você, em algum momento nessa caminhada sua, você já pensou em desistir? E se sim, quais foram os momentos? Porque é muito importante um cara com o quilate que você tem, a representatividade que você hoje tem, falar se houve alguma dificuldade, porque acredito eu que muitas pessoas passam por esse pensamento. Queria saber de você, se você teve algum momento em pensar em parar, como é que foi? Sim. Cara, quando eu entrei nas apostas esportivas, eu entrei com muita convicção de que eu poderia ganhar dinheiro com isso, de que eu poderia viver disso, né? Eu estava desempregado, numa situação complicada. Lá em 2016, como eu falei, eu estava quebrado, mas eu via que existiam pessoas que ganhavam dinheiro com isso, né? Eu olhava assim, o que é que ele faz, o que é que ele tem, o que é que ele oferece pra galera, o que é que eu posso oferecer também. E foi aí que veio o canal, fui ajudando o pessoal, né? O canal no YouTube foi crescendo e aquilo ali mudou a minha realidade, né? Eu saí de uma realidade financeira para outra. Só que desse período, 2016, 2017, tudo de bom, 2018, 2019 foi a melhor fase da minha vida.
que eu tava viajando bastante, viajei para fora do país, acompanhei a Copa América, todos os jogos e tudo mais. Teve o jogo do Flamengo e Grêmio, que eu tava na final. Tudo aquilo ali nos motiva cada vez mais e nos torna mais realizados com o trabalho que a gente faz. Então, até o momento, não tinha pensado em desistir. Mas aí veio a pandemia. E durante a pandemia, eu resolvi sair de casa, que eu morava com minha mãe, com meus pais, e resolvi assumir uma responsabilidade maior. Achei que já estava no momento. Eu poderia ter saído antes, já tinha essa liberdade financeira para poder assumir a responsabilidade de uma casa. E só que eu escolhi o pior momento para isso, que foi durante a pandemia. Não tinha jogos para se apostar, praticamente não estava fazendo dinheiro, não estava ganhando nada. Tinha uma reserva boa de emergência, mas essa reserva eu já usei para comprar a mobília da casa. E aí eu me vi numa situação um pouco mais apertado, financeiramente falando, e com projeções de futuro, o que é que pode acontecer? Quanto tempo pode durar essa pandemia, né? Então ali eu vivi uma fase delicada, porque eu assumi uma responsabilidade num momento que não era para ter assumido, e logo em seguida não estava ganhando dinheiro, gastei minha reserva, e aí veio um problema no carro. Tinha um Sério? carro. 2019 eu consegui realizar um sonho de comprar um carro importado e, cara, deu um problema crônico no carro e o prejuízo foi alto. Fui na concessionária pra consertar 40 mil. Nossa. Aí, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não tenho esse dinheiro. E aí eu levei para um mecânico, levei para outro, até que eu consegui um orçamento mais em conta, deixei lá. Só que o cara começou a me enrolar. O cara começou a me enrolar e passou uma semana e nada, um mês, 2. Quando chegou em 3, eu já estava numa situação que eu já não dormia de noite, né? Já estava bem preocupado, sei lá, de dar algum problema, dele me roubar, alguma coisa do tipo. Ligava, ele sempre ficava adiando, aí entrei em contato com o advogado para tentar resolver. E não dormia de noite, gerei crise de ansiedade, ataque de Sérgio? pânico. Foi uma fase bem complicada da minha Nossa, vida, cara. porque tava sem dinheiro e com esse problema para resolver e sem fazer aposta. Aí começou a aparecer uma crise existencial, né? E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Tudo aquilo que eu fiz, agora tô no fundo do poço aqui, praticamente. Aí comecei a me medicar, tratamento psicológico, psiquiátrico, as apostas foram voltando e consegui resolver o problema do carro, peguei um empréstimo, paguei, vendi o carro, aí foi melhorando as coisas e demorou um tempo para eu voltar de fato, né? Agora eu consigo apostar com mais tranquilidade porque estava me afetando até minhas análises, minhas apostas, e nesse momento eu pensei em desistir. Sério? Foi 2020 para até 2021. 2020, metade de 2021. Aí, depois de lá pra cá, consegui fazer algumas coisas, comprei um sítiozinho, comecei a ir pro interior, fiquei menos nessa coisa do trabalho, né? Fiquei mais no lazer, mais retraído um pouco, até eu criava pouco conteúdo na época, até que veio a ideia de fazer o podcast. Isso foi me trazendo de volta para as apostas, a criar conteúdo, a seguir tipster, a fazer minhas próprias apostas, e aí foi nesse momento que eu pensei em desistir, mas já consegui dar a volta por cima e hoje acredito que estou Voltando aos embalado trilhos. de novo no caminho certo. Show. E você acha, Sérgio, que as pessoas, por exemplo, o seu círculo social, ele interfere para que você possa ser uma pessoa, um trader melhor, uma pessoa melhor? Porque isso aconteceu comigo recentemente, mas eu queria saber da sua opinião primeiro, né, da sua visão sobre isso, que aí eu faço um complemento sobre Sim, essa questão, porque eu acho que é uma questão sensível de a gente se tratar, porém precisa dar um foco maior, porque muitas pessoas hoje acabam deixando se levar por uma influência de pessoas que talvez não querem o bem dela, né? sim. Até mesmo dentro de casa mesmo. Eu queria saber de você. Você concorda com isso? Qual que é a sua visão? Se você fala, não, Divan, não concordo. Qual que é o seu ponto de vista sobre esse assunto, Sérgio? É muito importante o apoio, né? Porque não dá pra fazer nada sozinho, cara. Por mais que uma pessoa pode correr atrás e conquistar alguma coisa, mas sempre tem alguém ali em algum momento que ajudou de alguma forma. E lá no início eu tive o apoio da minha mãe, porque eu estava desempregado, morava com ela e eu precisava ter o apoio de alguém e eu disse, mãe, eu quero isso aqui pra minha vida. E ela ficou meio assim, né? Com o pé atrás, viver de aposta, como é que você vai fazer isso? Eu falei, ó, tem cara que vive, aí mostrei, ó, esse cara aqui, esse cara aqui. E ela me deu um apoio ali no início, né? Porque eu não ganhava dinheiro, não fazia dinheiro. E aí eu disse, vou gravar os vídeos, fazer meu canal crescer, porque a partir do momento que eu tiver um canal com uma base boa de seguidores, eu vou conseguir monetizar de alguma forma e vou crescer minha banca e tudo mais. Então minha mãe foi muito importante nesse início, né? Somente ela me apoiou naquele início, todos os outros ficavam meio assim, esse negócio de aposta, cuidado, você vai perder tudo.
O cara tá gravando vídeo pra internet, não vai pra lugar nenhum com isso. E minha mãe foi o alicerce principal que eu tive para poder deslanchar nas apostas esportivas. Depois, foquei muito nisso e depois os resultados começaram a aparecer e o pessoal foi vendo, ó, não é que ele tá realmente ganhando dinheiro, e aí não tinha mais o que fazer, né? Os resultados falaram por si, mas tem muita gente que não tem, por exemplo, o apoio da namorada, dos parentes, dos amigos, e o que eu aconselho é explicar, né? Eu acho que a conversa ajuda muito nesses sentidos, porque muita gente não... É o preconceito que existe Sim. já, né? De que... dos exemplos que tiveram e também... Quando eu iniciei não tinha nem legalização, né? Agora já legalizou em 2018 e agora já está em processo de regulamentação, então hoje as apostas esportivas pode dizer que bombou. Hoje tem muita gente entrando dentro do cenário, muita gente fazendo dinheiro, pessoas famosas falando de apostas esportivas, televisão, a todo momento que você liga no canal esportivo está passando propaganda de casa de aposta, influenciadores falando sobre apostas esportivas, sites, publicidades pagas em todas as redes sociais. Então, para tudo que você faz, você vê apostas esportivas em algum lugar, em algum momento. Então, naquele tempo era muito mais difícil, que não tinha nada disso, era uma coisa muito mais obscura, né? Hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais tranquilo você mostrar para as pessoas que é possível, e agora sim, fazer por onde também, né? Porque muita gente, porque não consegue ter resultado com a aposta, porque comete muitos erros, e se você continuar cometendo os erros, você não vai evoluir, não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E só a partir do momento que você tem um trabalho consolidado, que é lucrativo, que tem resultado, você vai conseguir mostrar para essas pessoas que são céticas, mas até lá é um caminho que você tem que fazer consigo mesmo, uma briga com seu psicológico, seu emocional, para não cometer esses erros e conseguir de fato ser lucrativo nas apostas. Show. Tem até uma frase que eu utilizo bastante que fala que a diferença entre o louco e o gênio é o resultado, né? Verdade. Então, se você tá fazendo alguma coisa assim que é totalmente fora da curva, as pessoas falam, nossa, você é louco, você é louco. Aí você começa a ter resultado, começa a mostrar, não, o cara é gênio, o cara foi visão, né? Então é muito louco você falar, você apontar essa abordagem com relação à sua família, entre outras coisas, porque recentemente, eu até falei pra você que ia fazer um adendo, eu até postei nos stories, eu pensei em desistir, tanto com questão do projeto de podcast, de aposta, porque eu caí também nessa questão da crise existencial. Né? Pô, será que realmente é isso para mim? Será que realmente eu estou transformando as vidas das pessoas? Será que realmente estou conseguindo ajudar? Por que abateu essa bad em mim? Porque veio muito de encontro com as pessoas acharem, e muitas pessoas grandes colocarem isso como uma facilidade. E isso, cara, a gente que vive o dia a dia, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que a gente se doa muito para que a gente possa alcançar o nível que a gente gostaria de estar, onde nós estamos, e as pessoas que trazem a realidade, e mesmo assim, a grande maioria das pessoas não querem enxergar isso. E eu falei, pô, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado. E aí bateu, sabe aquela bad mesmo, uma bad run mesmo de emocional, e eu falei, pô, será que é isso? Será que eu vou conseguir fazer? E aí, e também se acarretou pelo fato de nesse tempo, foi muito louco, nesse tempo eu acabei me aproximando de pessoas negativas, e aí uni uma coisa com a outra. E aí eu falei, pô, aí comecei a me distanciar, a melhorar, e aí foi quando as coisas clareou melhor para mim. Mas vai de encontro total aí com o que você falou, Sérgio, que as pessoas precisam mesmo estar focadas, estar com pessoas que apoiam, né? E mostrar, né? Falar assim, ó, pai, mãe, ó, esposa, o que eu tô fazendo é isso, olha as pessoas que têm uma lucratividade, eu quero chegar nisso. É muito importante as pessoas que gostam de você, que amam, saber o que você faz, né, Sérgio? Com certeza, cara. E naquele momento que eu tava numa fase ruim também, a minha base de seguidores, né? E a galera começou a me cobrar. E Sérgio, cadê os vídeos de palpite? Sérgio, cadê os vídeos de conteúdo? Cadê você? Não tá mais aparecendo nos stories. E aí eu tinha um canal no YouTube, já tinha perdido o canal. Isso ajudou também pra eu estar nessa fase ruim. Tive que começar tudo de novo. E aí, a base de seguidores, meu canal no Telegram tinha 12 mil pessoas, fui perdendo, hoje tem 5 mil. Muito nessa fase que eu parei de publicar conteúdos e dicas de apostas, eu no meu canal do Telegram publicava muitas dicas ao vivo e compartilhava dicas de algumas competições, copinha, por exemplo, e aí a galera foi saindo
E aí eu tive que voltar, né? E aí a partir do momento que você tem um círculo de amizade, de pessoas que te apoiam, te ajudam, é por isso que eu gosto também de ter contato com outros apostadores. Hoje ao longo desses 6 anos de apostas, conheci muita gente nas apostas esportivas e agora voltando a ter esse contato com a galera, hoje eu tô aqui com você, a gente tá trocando essa experiência, daqui a pouco eu vou estar com o Ricardo Full Trader, vou trocar experiência com ele também amanhã, já vou me encontrar com mais 4 pessoas. Tudo isso motiva porque sempre a gente acaba aprendendo uma coisa a mais e percebemos coisas diferentes que as pessoas estão fazendo. Ó, o cara tá fazendo isso aqui, por que que eu não faço também, né? Por que que eu não trago isso pra minha realidade? Você vai aprendendo e isso ajuda demais o círculo de amizade. Se você só tem amizades que só quer curtição, só quer cachaça, festa, final de semana, isso vai te levar, você vai querer estar vivendo isso também e vai acabar sendo dispersado um pouco das apostas e isso acaba atrapalhando. Quem é apostador, quem quiser ter resultado com a aposta, tem que abdicar de muita coisa. Exatamente. Jogos no final de semana, eu trabalho com futebol brasileiro, Série A e Série B, então sábado e domingo é repleto de jogos, então muitas vezes eu tenho que abrir mão de ir para alguma coisa, algum evento, às vezes da família até, já fiz muito isso, hoje eu faço menos porque eu consegui construir uma coisa que já posso ficar um pouco mais tranquilo, mas quando eu queria realmente crescer em uma posição maior do que a que eu estava, eu tinha que abdicar dessas coisas, então, para focar de fato nas apostas esportivas e ter resultado, né? Então, para quem está começando, isso é muito importante. Se cercar de pessoas que te ajudam, que te motivam, que também está envolvida com o negócio que você faz, focar 100% para que você possa ter resultado e abrir mão de algumas coisas, algumas futilidades que te atrapalham a ter resultado. Show de bola. Galera, grande visão aqui das lendas vivas aqui dos investimentos esportivos. Não é só porque as pessoas têm essa falsa ilusão que é porque você é o Sérgio, que você conseguiu o que você conseguiu. Não, qualquer pessoa pode conseguir se ela também colocar em prática, se ela também abdicar de algumas situações, porque isso é para tudo na vida, galera. Não é só porque o investimento esportivo, ele é uma das vertentes da sua vida. Então, é dos braços ali que te dá de alicerce. Então, você tem que fazer da mesma forma que você poderia, por exemplo, fazer uma faculdade, em um trabalho. É a mesma coisa, né, Sérgio? É o mesmo... Eu costumo dizer que o trader esportivo, ele é um trabalho, até o Tiquinho falou uma frase que falou assim, o trader esportivo é a maneira mais difícil de ganhar dinheiro fácil, né? E as pessoas precisam entender isso. E você falou um ponto muito bacana com relação a viver de apostas, a abdicar, que isso que torna um profissional o profissional que é, né, Sérgio? E você citou o exemplo da faculdade, né? O cara estuda 4 anos para se formar, né? Na maioria das vezes, às vezes pode ser 5, pode ser mais ou menos, mas quando você entra nas apostas, você não sabe onde você é bom, o que pode te dar dinheiro. Às vezes você quer apostar em escanteios, mas você tem um feeling pro gol, pro live. Então, só fazendo aposta mesmo, e no começo, apostando pouco, ali do básico, quando o cara entra na faculdade vai aprender o básico, o intermediário, depois o mais avançado e depois a prática, né? As teorias práticas, o estágio e tudo mais. E então, nas apostas é basicamente esse caminho também. Vai fazer o básico ali com a banquinha pequena, vai se encontrando nas apostas, vai entendendo onde você é lucrativo, sempre planilhando suas apostas, aí você vai descartando aquilo que não te dá lucro, focando naquilo que te dá resultado, vai melhorando isso, focando, e quando vê você já está um apostador formado, pronto, com a estratégia validada, que é lucrativa a longo prazo, e você vai focar nisso para ter resultado. Show. Mudando um pouquinho de assunto aqui, Sérgio, eu quero saber de você, parece que as automações, né, os robôs, tomaram conta das apostas esportivas como tudo no mundo praticamente. Verdade. Né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é algo benéfico? Você acha que é algo que vai nos ajudar, a gente como apostador, como profissional, até mesmo os apostadores recreativos? Ou você acha que é alguma coisa ruim que você acha que não veio para somar para a comunidade? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, quando eu entrei nas apostas em 2016 não existia, né, esse negócio de bots, de estatística, muita gente se apoiando em sites estatísticos, e foi uma evolução ao longo do tempo e hoje é uma febre. Quem entra hoje pensa que é uma coisa já das antigas, que é essencial ter, só que não, é possível fazer por leitura de jogo, é possível fazer por fatores subjetivos, feeling também, as apostas esportivas, mas os fatores estatísticos estão entrando cada vez mais forte e para mim também, dentro da minha metodologia, porque isso me poupa tempo, né? É muito mais fácil eu definir uma estratégia em gols, por exemplo, e ver todas as estatísticas favoráveis para aquele mercado e esperar para ao vivo para poder colocar minha aposta, do que eu
tá acompanhando 10 jogos durante o dia, de gastar, cada jogo tem 2 horas de duração e eu vou levar um dia inteiro para fazer essas apostas, essas análises, a leitura de jogo. Então, isso só vem para agregar, facilitar a vida do apostador. Inclusive, eu utilizo alguns bots, por exemplo, que me informam quando um favorito está perdendo e ele está exercendo pressão. Então, um cenário bom para apostar em escanteios. Bot de gols. Tem a estatística pré-jogo, que ele já sabe, o site estatístico já sabe que é um jogo para gols. E aí esse site estatístico, quando começa o jogo, se o jogo estiver movimentado, com muita finalização, com muitos ataques perigosos, ele já me notifica que aquele jogo tá bom para gols também. Então são 2 estratégias que eu já coloco dentro das minhas metodologias que me ajudam muito, me poupam muito tempo e que facilitam a vida. Agora sim, tem outras coisas que, por exemplo, tem muita gente que faz bots para te ajudar no filtro, né? E aí o bot manda 50 apostas por dia, você tem que fazer o filtro daquilo. E aí o erro de muita gente é pegar todas as notificações do bot, 50 apostas por dia é um volume muito grande, muito agressivo, traz uma variância muito grande para sua banca, isso é perigoso. Então fazer o filtro dessas entradas, acompanhar o jogo, chegou a notificação para você, vai, abre a partida, vê como é que tá, se tá bem movimentado, se tá favorável para entrar realmente em gols, você vai lá e aposta, porque às vezes chega uma notificação dessa e o jogo, se já saiu gol, às vezes tá uma goleada, então qual a motivação que uma equipe tem que tá goleando a outra para fazer mais gols, né? Às vezes tem que sair uma expulsão, então isso já atrapalha também dentro do jogo. Às vezes o gramado está muito ruim, está atrapalhando o jogo a ser jogado de uma forma que favoreça os gols também. Então toda essa análise é muito importante para fazer em cima desses bots que tem um volume muito grande de apostas. Show de bola. Eu acho que é muito importante o seu ponto de vista sobre isso, porque eu também compactuo disso. Inclusive, eu tenho alguns bots também com relação aos investimentos esportivos, e era uma coisa que eu, particularmente, eu tinha um preconceito sobre isso. Eu falava assim, pô, que isso? Como é que é possível? Daqui a pouco eles vão substituir o ser humano, a parte emocional, a parte racional do filtro de um apostador que está ali horas e horas fazendo as análises. E eu falei, pô, não é possível. Aí eu me deparo com uma situação, igual você disse aqui na nossa entrevista. Pega um sábado e um domingo com 1.200 jogos, como é que você vai dar conta? Né? Você está perdendo oportunidade no mercado, tá deixando de ganhar dinheiro. E aí o bot veio como um auxiliador, né? Um facilitador para que você possa encontrar essas oportunidades. Mas eu até um tempo atrás, um dos produtos que eu tinha, eu falava mal dos bots. Então eu tive que corrigir essa falha, né? Na verdade não é uma falha, é uma mudança, né, de rota, onde a gente acaba indo. E aí eu falei, pô, não, tem que ir para onde o mundo tá virando, né? Então, hoje os bots tomam contas aí. Eu acho que a gente tem um bot muito famoso no Brasil, né? De gols. E a gente sabe que isso é o fluxo natural das coisas acontecerem, né? No Brasil, principalmente. Então, foi uma coisa muito louca que aconteceu comigo, que eu tinha um preconceito. Você também tinha essa questão de preconceito com os bots? Eu tinha, cara, porque justamente por isso, né? Porque quando eu comecei não existia, e foi uma coisa que foi aparecendo. E eu era muito cético com o novo. Não, isso aí, eu faço isso aqui e dá certo, por que é que eu vou fazer isso aí? Mas depois eu fui entendendo, não, existem várias formas de ganhar dinheiro com apostas. Tem um cara que aposta ao vivo e só aposta por estatística. Tem um cara que também aposta ao vivo, mas só aposta por leitura de jogo e não tá nem aí pra estatística. Então, conhecendo outras metodologias, eu fui entendendo, não, existem várias formas de ganhar dinheiro com apostas. E aí, a partir disso, eu mudei minha mentalidade e, por exemplo, tudo que aparece de novo, eu tô adquirindo. Tô provando, tô testando para ver como é que trabalha. Tipsters, pago vários tipsters. Os caras, aparecendo tá mandando bem. Todo mundo tá falando dele. Vou ver como é que é a metodologia dele. Não para copiar, é claro. Eu tenho minha metodologia que já é validada, mas quero entender por que ele aposta em escanteio. Quais são os jogos que ele aposta? Quais são as estatísticas que ele pega ali para aquele jogo? Quais são os cenários que ele utiliza? Então, com isso, vou aprendendo cada vez mais, vou adaptando as minhas metodologias justamente por causa disso. Esse bot de gol aí que tem, às vezes tem um, por exemplo, que é gols no primeiro tempo, né? Então, eu já entendi a mecânica daquilo ali. Eu pago um site de estatística, e esse site de estatística, ele dá os jogos com maior probabilidade de sair gol no primeiro tempo. Todos os jogos daquela lista, quando bate 13 minutos, o bot manda. É basicamente isso. Então, eu posso fazer isso manualmente, eu posso automatizar meu bot para trabalhar da mesma forma que esse bot trabalha, porque eu já entendi a mecânica, né? Eu gosto de procurar entender todas essas mecânicas para poder
colocar dentro das minhas precificações, para poder saber realmente como é que o pessoal tá ganhando dinheiro com apostas, porque hoje é diferente, né? Quem ganhava dinheiro com aposta antigamente fazia de um jeito, mas o mercado muda com o tempo. Sérgio, quero perguntar para você também de um assunto que eu acho que está bastante em alta, que é com relação ao crescimento das casas de aposta no Brasil. Né? A gente está vendo aí que praticamente toda esquina nasce uma casa de apostas. Queria saber qual que é a sua visão, né, sobre esse assunto, sobre esse crescimento, se ele é benéfico ou não para nossa comunidade, Sérgio. Show de bola, cara. Casa de aposta, né, quando eu iniciei lá em 2016, eram bem poucas. Tanto é que quando chegava uma nova, a gente sabia e todo mundo se comunicava, chegou uma casa nova, vamos lá testar para ver como é, será que ela paga, e os mercados, as cotações. Era possível fazer isso naquele tempo, né, porque a gente tinha poucas e quando chegava uma ou outra. Hoje não, esse mercado já explodiu de uma forma que tem tanta casa que eu não conheço todas. Verdade. Inclusive, a todo momento chega no meu Instagram, né, pedidos de parcerias, porque tem isso também, propostas, né? Proposta de parceria, porque nós que somos criadores de conteúdo, influenciadores, temos o público ali e a galera precisa de um espaço para apostar. Então, com essas casas de aposta, com os influenciadores, conseguimos levar essa galera para lá, fazer essa parceria, uma coisa ajuda a outra, né? Então são com tantas opções que o mercado cresceu, e isso é bom para o apostador também. É uma variedade de opções, né? Se aqui não tá dando certo, vai para outra. Tem uma casa também que oferece um serviço melhor de escanteios, já tem outras como a própria Betfair, que oferece mais um serviço para o trading, diversas promoções, já tem outra casa que oferece métodos de pagamento mais facilitados para o apostador. Então o apostador, né, sabendo disso, tem que procurar o que é melhor para você. Para mim, eu aposto no futebol brasileiro, então tem a casa de aposta que eu utilizo, que é um 88bet. Já para outro, a Bet365 é melhor, a Betfair é melhor, e assim vai. Show. Eu acho muito interessante também abordar esse assunto, porque, se eu não me engano, recentemente foi falado que feita uma pesquisa que grande parte da concentração de apostadores no mundo vem no Brasil. Então as casas de aposta olham o nosso país como um grande mercado para que possa ganhar dinheiro com a gente. Com né? certeza. Então eu acho que se as pessoas souberem identificar as melhores casas que te oferecem as melhores qualidades de trabalho e de serviço, acho que as pessoas conseguem ali faturar bacana, ter uma lucratividade nesse mercado, né? Porque Sim. as pessoas acabam perdendo dinheiro e aí a grande concentração de casa fala, pô, vamos migrar pro Brasil, porque lá a galera costuma perder muita grana, né? Então Sim. tem essa questão também. E principalmente porque estamos em processo de regulamentação, né? Então o mundo inteiro das apostas abre os olhos muito para o Brasil. Tanto é que está tendo muitos eventos aí de apostas, de afiliação. Nesse sentido, lá na Inglaterra teve o London Ice também, que é um evento mundial de apostas, e muito se fala sobre o Brasil, o mercado brasileiro, o que é que vamos levar para o Brasil, o que é que o Brasil está precisando, porque o potencial é muito grande, né? Mais de 200 milhões de pessoas com potencial muito grande, porque curte esporte, curte o futebol principalmente, que é a principal modalidade de apostas. E aí, tanto é que hoje nós vemos aí divulgação e parcerias, propagandas de casa de apostas, televisão, rádio. Eu estava no aeroporto, tinha propaganda de casa de aposta lá, nos banners, né? Liguei o rádio aqui em São Paulo, tem propaganda de casa de aposta. Dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, tem uns 2 ou 3 que não é patrocinado por casa de aposta. Então, tem toda essa visibilidade, né? E a pessoa que aposta tem que saber ali filtrar bem as opções, porque tem casas de aposta também que não são muito boas para o apostador utilizar. Show. E você comentou sobre um assunto, né, que é com relação à regulamentação das casas de apostas, né? Acho que estava numa pauta para ser votada em fevereiro, acabou ainda se protelando, não avançou. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a regulamentação ela é benéfica ou ela não é? Você acha que o fato de acontecer a regulamentação vai trazer mais profissionais e menos amadores para o meio? O que você acha sobre isso, Sérgio? Eu acredito que a regulamentação vai tornar o mercado mais maduro, né? Como vemos aí no mercado de poker, por exemplo, um mercado que já existe há bastante tempo, e é fácil ver os profissionais, quem são realmente os profissionais e quem não são, quem só está vendendo ilusões dentro desse mercado. Então, com a regulamentação vai ter essas diferenças também, até porque tem muito problema que acontece, né? E quando um apostador é lesado, para quem vai recorrer? Exatamente. Então, a partir do momento que tem uma associação, um sindicato, algum órgão que é possível recorrer, então isso vai ajudar nesse sentido. Vai aumentar também o mercado. Se hoje as apostas esportivas estão tendo um boom, eu acredito que esse boom pode ser ainda maior a partir da regulamentação. Não, mas é outra coisa. Você acha que seria interessante ter um representante
das apostas esportivas no Congresso? Porque Com muitas certeza. pessoas falam que tem que ter a regulamentação, mas se não tiver uma pessoa capacitada que entenda sobre isso, sobre o assunto, eu acho que fica um pouco dúbio nessa questão. Com Então, acho certeza. que você acha sobre isso? Você se candidataria a um cargo para poder ficar lá no Congresso a favor das apostas? Cara, eu ia falar justamente disso. Veio o branco, eu ia falar da ABAESP, né? A Associação Sim. Brasileira de Apostas Esportivas. Eu participo dela e lá dentro tem várias pessoas influentes dentro das apostas, pessoas que têm muito tempo, que justamente tá isso, né? Tá recorrendo para que as apostas possam crescer da forma certa. O ponto negativo da regulamentação é a tributação, né? Exatamente. Porque quem tá fazendo isso não tá sabendo como tributar. Que ponto tributar? Vai tributar os ganhos, né, os greens, vai tributar os saques também. Então, a partir do momento que tem um órgão como a ABAESP para poder fazer isso, né, ajuda muito, e quem está por trás da ABAESP é o Rodrigo Loco, né, o cara que é o presidente da ABAESP, e é o cara mais capacitado para poder recorrer a isso e procurar formas de ajudar nesse sentido. Então, existe essa associação, mas também existe outra para as casas de apostas. Eu acredito que eu não sou a pessoa ideal para poder fazer isso, eu tenho outras coisas, não estou acompanhando perto a perto. Inclusive, o próprio Rodrigo Loco publicou hoje lá no nosso grupo que saiu uma nova minuta justamente para avaliar se a tributação está certa. Eu não cheguei a ver esse documento, mas o Rodrigo tem tanta capacidade de poder resolver isso que ele já leu tudo e já passou para a gente um resumo. Então, confiar agora no Rodrigo, na ABAESP, para poder que a regulamentação venha forte para a gente. O Rodrigo é um cara sensacional, um dos mais capacitados na nossa comunidade, né? Como apostador e tudo mais. O cara apostava desde o Orkut, né? Foi o cara que criou a primeira comunidade das apostas esportivas aqui no Brasil. Trouxe muito isso, criou a Apostas FC também. É formado em Direito, então isso ajuda muito para poder estar à frente disso tudo. E pode acontecer uma curiosidade, né? Se o Orkut voltar, pode ser que ele volte com a comunidade também, né? Uma coisa com certeza. De louco. E já falaram que vai voltar, né? Vai ter Orkut em breve. E eu queria, porque o que foi até abordado com relação à regulamentação é o seguinte, até outros convidados participaram, até o Ricardo, o Pedro Pombo também comentaram sobre esse assunto, que eles falaram que pode ser que a regulamentação venha mascarada de uma forma de querer regulamentar os bingos e o jogo do bicho e deixar as apostas esportivas de lado, né? Como se fosse uma forma de maquiar. Vamos colocar no mesmo grupo ali, mas não vamos votar só quem nos importa e as apostas não. Já que jogo de bicho e bingo é jogo de azar, né? Então, a cada rodada de um número de bingo já muda todas as probabilidades, diferentemente de quem estuda as apostas esportivas. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão também, Eu pensei sobre isso também, né? Porque as apostas estavam no meio disso tudo. Sim. Poker, bingo, cassino. E tiraram de última hora, cara. No dia da aprovação, tiraram as apostas dali do meio. Foram de noite, assim, de madrugada, tiraram exatamente. De pauta. Só que agora com essa nova minuta que saiu hoje, de ontem pra hoje, aí eu já tô pensando, não, eles realmente estão querendo alguma coisa. Vamos ver os próximos capítulos, né? Mas eu fiquei com esse medo, realmente. Sim. Eu acredito que não vai ser bem assim, não. Vai regulamentar mesmo, vai ter a tributação, vai ter tudo que a gente espera da regulamentação de forma positiva, né? E você acha que seria benéfico para nós, como investidores, uma tributação... O que seria uma tributação justa para você nesse caso? É em tributação em cima do GGR, né? Do que as casas de apostas ganham. Porque existem duas tributações, na verdade. A tributação do apostador e a tributação das casas de apostas. Então, a tributação das casas de apostas, eles estavam querendo tirar em cima de cada aposta. Sim. Assim como a do apostador também. Só que não é bem assim, né? As casas de apostas lucram bastante. Só que se for tirar isso, cara, elas vão colocar em cima da gente, nós que apostamos, né? Vão colocar em cima das odds. Então, se hoje nós temos... um juice muito alto, que é a porcentagem que a casa ganha em cada evento, né, na probabilidade, nunca é 100%, ela sempre tira um pouquinho a mais, então ela vai colocar ainda maior nisso. Então, tem que ser boa para a casa de aposta e boa para o apostador, em cima dos ganhos que a casa tem e talvez até dos saques que o apostador faz para poder uma porcentagem que seja justa também em cima disso, e não de cada aposta ganha, porque aí não fica viável as apostas. Né? Acaba não tendo liquidez para nós. Isso, exatamente. Né? Então, é muito, muito complexo essa questão, porque eles têm que entender que não é pelo fato que esse mercado gira bilhões por ano que eles querem toda a fatia do bolo. Eles têm que entender que existem outras pessoas que também precisam dessa fatia do bolo, né? Então tem que ter essa rotatividade para que exista um ecossistema mais coeso e todo mundo possa ganhar, né? Com certeza, eu defendo isso também. Show. Se eu não me engano, eu acho que na Inglaterra, acho que eles retiram já no próprio ganho já recolhe o imposto, se eu não me engano. Se fizesse uma modalidade parecida com essa, também seria bem interessante, né? Já recolhe
tudo, já fica de boa. Pagar imposto não é tão legal, né? Se a gente não pudesse fazer isso, a gente não faria. Mas, cara, tem um carnê-leão aí, né? Que os ganhos, muita gente não sabe o que fazer. Como é que eu vou pagar o imposto hoje, né? Hoje já é preciso pagar imposto dos valores que entram na sua conta. Então, você tem sua movimentação ali anual. Então, você faz um carnezinho leão e paga imposto em cima disso e você consegue viver tranquilamente sem medo de a Receita Federal vir atrás de você. Então, essa é a alternativa que nós temos hoje e essa que você citou da Inglaterra também é uma boa para aplicar aqui no Brasil. Show. Voltando um pouquinho num assunto um anterior a esse, que é com relação ao crescimento das casas de aposta, você acha que, por exemplo, os influencers, as pessoas que têm uma grande concentração de seguidores, influencia, já fazendo um paralelo com relação a isso, você acha que influencia as pessoas a quererem apostar mais nesses mercados, em qualquer modalidade que seja, dentro das casas de aposta? Você acha que isso também fez com que houvesse um boom das casas de aposta? Ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Você fala os influencers de outras áreas, né, que estão entrando dentro das apostas. Eu acredito que sim, cara, porque até então era muito difícil ver alguém famoso falar de apostas. Sim. E quando falava, era como quando as casas de apostas chegavam no Brasil. Olha só, fulano falou sobre aposta. Fulano está divulgando aposta. Isso aconteceu na pandemia, né? Muita gente parada, sem fazer nada, e inclusive não tinha apostas. E aí os influenciadores chegaram nessa época. Algumas pessoas que trabalhavam ali com um marketing dentro das apostas entraram em contato com esses influencers e perceberam que é muito bom para eles, porque a conversão é muito alta, né? Um cara já tem um público quente, já tem toda uma pegada ali do trabalho, e aí, quando ele fala determinado produto, muita gente compra aquela ideia. Então, entrou isso muito forte dentro das apostas esportivas. Hoje é difícil ver um influenciador grande que ainda não falou sobre apostas esportivas, que não vendeu algum curso, que não vendeu alguma consultoria, algum produto, ou até divulgou uma casa de aposta, né? Então, tem muito isso, e eu acredito que se isso é positivo ou não para as apostas esportivas, depende muito de como cada um fala, de como cada um mostra, né, o que são as apostas, porque o que é verdade é que muita gente não tem conhecimento, então acaba em algum momento compartilhando alguma visão errada sobre o que é apostas esportivas, e isso é ruim, porque a pessoa que está lá do outro lado vai comprar aquela ideia, como eu falei, tem muita influência, né, o influenciador, então tem que ter consciência disso. Eu acredito que quando o cara que é apostador chega até uma influência para poder trazer a galera para as apostas, tem que ensinar o básico ali para poder não cometer um erro. Tem um amigo pessoal que chegou a ter esse contato com o influenciador para justamente crescer dentro das apostas esportivas, e ele não passou tudo que ele tinha que passar, e o cara comentou lá uma odd bem baixinha de 1,10, e na primeira divulgação que ele fez, o cara ficou queimado, né? O influenciador e o apostador também, porque muita gente foi falar, você não ensina o cara direito, como é que o cara tá pegando uma odd tão baixa dessa? E o influenciador meio que foi cancelado, né? Foi um movimento ali rápido, ele não foi de fato cancelado, porque o nicho das apostas não é tão grande assim que tem esse poder para cancelar um cara de 1 milhão de seguidores. Mas querendo ou não, ele sofreu muito hate, sofreu muita crítica, e acabou dizendo, não quero mais falar sobre isso aqui, e foi uma falha na comunicação. Então tem que ter isso também, porque senão pode prejudicar muita gente. Verdade. E mudando um pouquinho de assunto, Sérgio, quero saber de você, acredito eu que você já deve ter recebido algumas histórias assim aleatórias, onde as pessoas tiveram alguma perda significante. Só para citar aqui, para a gente fazer esse bate-bola, um convidado veio uma vez no podcast e falou que ele escutou um relato de um aluno, ou de um cliente dele, que ele pegou o dinheiro do parto do filho e colocou em aposta e perdeu. Você já teve alguma coisa significante nesse sentido, para que a gente possa cada vez mais alertar a galera de que não é bem assim que funciona? Cara, infelizmente sim, viu? Já chegou muita coisa pra mim. Sério? E principalmente no início. Agora diminuiu mais. Agora tem muita gente que pede dinheiro pra apostar, pede, Sérgio, manda 50 pra eu apostar aqui, porque eu quebrei minha banca. Mas o que acontecia lá atrás, né? Muita gente fazia banca física. E banca física dá muito espaço pra que isso aconteça, porque o cara pode apostar fiado. E a partir do momento que o cara pode fazer fiado, ele vai acumulando dívidas e vai fazendo uma aposta, tentando recuperar. E isso é muito ruim, cara. Muita gente acabou perdendo muita coisa. Já vi exemplos, por exemplo, perder moto, perder carro, perder computador, celular, um dinheiro que teve que atrasar a faculdade, acabou saindo da faculdade por conta disso. Claro que o cara também foi errado, né, de tomar essas decisões, mas isso dentro da banca física é muito mais fácil acontecer. Quando é no online, você tem que ter o dinheiro ali,
Então, se você não tem para depositar, você não deposita. Apesar que o cara pode também fazer empréstimo, pegar o cartão de crédito, fazer alguma coisa assim. Mas dentro da banca física é muito mais alto e eu recebia muitos relatos, né? Não queria receber, mas também recebo relatos positivos de pessoas que acabaram acontecendo isso com elas, mas depois deram a volta por cima, de que agora, não, agora eu já aprendi com o erro, que passou, passou. E eu acho que é até um exemplo que as pessoas deveriam seguir. Cara, se você já perdeu, porque muita gente fica assim, perdi R$ 2.000, preciso recuperar esses 2.000. Mas eu também perdi muito no início, né? E eu não fiquei com aquilo na cabeça, nossa, eu já perdi 5.000 e ainda não sou lucrativo, agora eu preciso correr atrás desses 5.000. Não, o que passou, passou, é agora daqui pra frente. O que é que eu vou fazer para poder realmente ganhar dinheiro com aposta? Não fugir da gestão, porque isso é o principal ponto. Não apostar em banca física, porque isso dá muita abertura para que você possa se prejudicar. Então, procurar estratégias, planejar todas as suas apostas para que você possa ser lucrativo e aí fugir dessa bola de neve que pode se tornar as apostas esportivas para quem não tem um mindset muito bom, para quem tem ansiedade, infelizmente tá sujeito a isso, né? Show. Galera, então antes de ir lá no Instagram do Serjão e pedir dinheiro, pede conhecimento, pede dicas, né, não, Serjão? Com Porque certeza. vale muito mais do que você depositar pro cara R$ 50 e o cara em 2 horas perder tudo, e aí ele vai e pede para outro, e pede para outro, pede para outro. Vira um pedinte online, né, nessa questão. Então é muito mais importante você conscientizar a galera do que propriamente dito dar dinheiro para eles, Com né? certeza, parece que tá na moda esse negócio e a gente não sabe até que ponto é verdade, né? Que o cara tá precisando mesmo. Verdade, é verdade. Alguns falam, não, é pra apostar. Outros falam que, tô com fome, não tem comida em casa, não tem muita coisa aqui, tô precisando disso, tô precisando daquilo, preciso pagar água, luz. Então, a gente ajuda na medida do possível, né? Sim. Mas acontece sempre, cara. É incrível como tá acontecendo muito. E realmente, se o cara tiver... O que adianta ele receber 50 e cometer os mesmos erros de antigamente que fizeram ele quebrar? E vai quebrar de novo, né? Então tem que mudar realmente a mentalidade, ver o que é que pode melhorar dentro do seu método para não acontecer isso. Show. Serjão, você também tem um podcast, né? O Podbet, que não acompanha, o Podbet é um podcast mais arretado do Brasil, top demais. Queria saber como é que foi a ideia de você ter criado o podcast também, qual que foram, o que te mudou ali, pra você, vou criar um canal também para poder trazer essa galera, com relação a isso, o que depois do podcast, o que mudou do Sérgio antes do podcast, o Sérgio para hoje, que também tem uma notoriedade muito significativa no mercado. Bom, o podcast veio desde o ano passado, né? Eu tava em mente o que é que eu poderia fazer de diferente dentro das apostas. Você comentou nos bastidores que gravou mais de 20 vídeos em um dia, né? E eu não tenho mais cabeça pra isso, cara. Eu passei 6 anos gravando vídeo, todos os dias gravando conteúdo, e chegou um momento que cansa, né? Então eu tava meio parado, assim, eu não tava publicando muita coisa no meu canal. Isso depois da pandemia também. Tava bem paradão, meio desanimado com a criação de conteúdo. E o canal também não crescia tanto. Aí eu disse, vou fazer alguma coisa diferente. E o que tá tendo hoje é podcast, né? Inclusive você foi pioneiro e eu me espelhei muito no seu, porque você começou a trazer muita gente e a partir de um podcast, né, de uma conversa dessa, a gente consegue ouvir muitas histórias e aprender muitas estratégias. Eu acho que esses 2 pontos são são os principais para mim e também para o público que está do outro lado assistindo, porque é como se fosse um curso gratuito. O cara cada corte ali é um conhecimento a mais que ele tem, uma visão diferente de apostas. Então, cada pessoa tem um jeito, um estilo de vida. Então, o podcast está novo ainda, né? Tem 10 episódios. Quando eu vim para São Paulo tinha 10, agora já tem 17. Então, aprendi muito nesse intensivão que eu fiz e abriu minha mente mais. No último, eu lembro que o que eu fiz com o PR foi o que mais mudou minha mentalidade, no sentido de, cara, tem coisa aqui que eu tô fazendo que eu poderia aproveitar mais, né, o que eu faço. Então eu tô voltando cada vez mais focado dentro das apostas, em termos de criação de conteúdo, em termos de aparecer pra galera. Meu Instagram que estava parado voltou a ser mais ativo. Então esses são os principais pontos em relação ao podcast, né? Dar notoriedade a algumas pessoas também. Tem muita gente que tem um conhecimento muito grande, principalmente lá no Nordeste, eu venho de lá, né? E os 10 primeiros convidados foram nordestinos. Então tem gente que tem 10 mil seguidores, 5 mil seguidores, 2 mil apenas, e tem lá todo o podcast, do mesmo jeito que tem um vídeo com 2 horas de duração e 10 cortes, tem também dos caras grandes e dos caras pequenos. Então é um espaço que o cara tem ali para poder mostrar um pouco do que ele sabe
Isso é muito bom para poder crescer ainda mais a comunidade, né? Então, eu fiz com você, você fez comigo, e eu quero que cada vez mais esse cenário cresça de podcast, de pessoas trazendo suas histórias, suas mentalidades ali sobre as apostas, que só tem a agregar ainda mais, tanto para o entrevistador e o entrevistado, quanto a galera que assiste e o cenário todo das apostas. E continua, porque tá sensacional. Não foge, não deixa a gente órfão de você, não, porque é um conteúdo muito bacana, como eu te disse. Lá atrás, quando você tinha um canal maior, né? Porque Sim. por algum motivo, infelizmente, você acabou perdendo. Mas já era conteúdo de valor, já era conteúdo top, assim. E aí, quando você deu uma sumida, e aí a gente, depois começou a vir aquele boom de outras pessoas crescendo, e aí você voltou, eu falei, pô, que fiquei muito feliz, porque a gente precisa de pessoas assim, né? A gente precisa de pessoas que realmente têm conteúdo para agregar. Hoje na internet, apesar de a gente ter facilidade tudo, a gente tem facilidade e tem acesso a muito conteúdo raso, né? Que, infelizmente, é o que enche, né? Então as pessoas acabam fazendo alguma coisa só para ter minutagem, só para ter vídeo no canal, entre outras coisas. Então a pessoa não busca se aperfeiçoar, não busca, por exemplo, no seu caso, de trazer, fazer uma estrutura, trazer convidados, colocar ali a cara, colocar o seu tempo, que é o nosso bem mais precioso. Então continua nessa pegada, irmão, que eu tenho certeza que logo menos você vai estar bombando novamente. Com certeza, cara. Meu objetivo é fazer 100 episódios, né? Não sei se vai ter 100 pessoas dispostas a poder trocar uma ideia comigo, mas eu acredito que quando eu conseguir essa marca, eu já vou ter muita história para contar, vou ter evoluído bastante, questão de desenvolvimento pessoal também e tudo mais. Então, esse é meu foco com o podcast, é fazer 100 episódios, e com certeza vai mudar a mentalidade de muitas pessoas que vão acompanhar isso, né? Tem que colocar mais, colocar a meta de 1.000 ali, por 2.000, que eu tenho certeza que vai dar muita visibilidade. Sérgio, outra coisa que eu queria saber de você também, por exemplo, a gente hoje vive, eu acredito, tenho essa visão ainda, espero que mude essa visão minha, que pode ser que seja uma visão até mesmo distorcida, mas eu acho que a nossa comunidade apostadora, ela ainda é muito desunida, né? Tem muita gente com muito ego, tem muita gente que vive só porque está no meio, só porque ganha dinheiro, tem outras pessoas que não ganham dinheiro e falam que ganha, tem uma briga ali de egocentrismo mesmo com relação às pessoas, e queria saber se você também sente isso, se você sente que as pessoas ainda têm esse certo individualismo com relação às apostas. Eu sou o cara que fez isso, eu sou o cara daquilo, eu sou o cara daquilo outro. Ou você acha que não, que está mudando, que as pessoas estão se conscientizando mais para que a comunidade cresça e fique mais unida? Eu acredito que a comunidade, quando era menor, talvez seja mais unida, porque era possível você sentar aqui, parar e acompanhar todos os stories de todo mundo que fazia, né? Hoje é tanta gente que não tem como você saber o que é que o cara tá fazendo, o que é que o cara não tá fazendo, como é que funciona o grupo dele. É muito grupo que tem, muita consultoria, então é difícil de acompanhar. Então, querendo ou não, você acaba sendo mais próximo somente da galera das antigas, da galera que você tem alguma coisa de similar, e você acaba trocando mais ideia com aquela pessoa. Então, assim, é difícil acompanhar tudo, né? A comunidade também é um pouco tóxica, atrapalha um pouco a galera que tá do outro lado ali assistindo a gente. Em alguns momentos gostam de polarizar muito, né? Por exemplo, se eu sou um cara que trabalha mais ao vivo, ele vai querer jogar alguma coisinha de um cara que falou que trabalha mais pré-jogo dentro de algum conteúdo que eu esteja fazendo e quer saber minha opinião. E aí, justamente nisso, para ficar jogando aquele lá e cá. E isso acaba atrapalhando um pouco, porque rivaliza muito as pessoas, né? E essa rivalidade atrapalha. Então tem toda essa questão também do ego, né? Do cara se achar ser bom demais e não precisar de outras pessoas. Mas ao mesmo tempo tem a questão do você fazer o seu trabalho e você não querer se associar a certos tipos de pessoas. Então, porque isso, querendo ou não, te queima, né? Tem muita pessoa que faz muita coisa errada, e tem a galera que procura fazer as coisas certas. Então, a partir do momento que você se mistura ali, ele senta na mesma mesa, o pessoal vai te associar com aquela pessoa ruim. Então, tem esse lado também, o lado ruim e o lado bom disso, de ficar mais no seu canto. Eu sou a favor de você trocar ideias, de se aproximar, de ouvir mais história, de ceder, de dar oportunidade. Então, acredito que, como você faz aqui no podcast, sempre ouvindo histórias diferentes, sempre ouvindo histórias, estratégias diferentes também, faz com que o pessoal possa ver que não é bem assim, né? É possível tanto ganhar dinheiro com estatística quanto com leitura de jogo. É possível ganhar dinheiro tanto pré-jogo quanto ao vivo, e com bot, e com outras coisas novas que estão surgindo. Então, é um pouco disso.
Show de bola. Sérgio, quero saber também de você aqui sobre um assunto que é com relação a... Você tem alguma ideia, por exemplo, a gente está agora de Champions League, Sim. né? Agora, quarta-feira, se não me engano, tem o segundo jogo da semifinal da Sim. Champions League. Quero saber qual que é a visão sobre isso, sua visão apostadora, seu olhar clínico sobre esse confronto, esses dois confrontos aí que define a semifinal e posteriormente a final. Quem que você acha que passa desses dois confrontos e quem que você acha que vai levantar a orelhuda ali? Massa. Cara, Liga dos Campeões pode-se dizer que é uma das maiores competições do mundo, né? Tirando ali o evento da Copa do Mundo, que é uma competição de tiro curto, que acontece há 4 anos, mas Liga dos Campeões está todo ano ali, é o grande objetivo dos maiores clubes do mundo. Então, pro apostador também é muito bacana a gente apostar ali. E eu deixei de fazer Liga dos Campeões por muito tempo, né? Sério? Quando eu foquei no Campeonato Brasileiro de 2019, 2020. 2021 fui voltando um pouco mais para essa competição e esse ano cheguei a assistir alguns jogos. Não é minha especialidade, mas, por exemplo, o jogo do Real Madrid contra o City eu tava assistindo. Real Madrid contra a PSG eu tava assistindo. E eu torço muito pro Real, eu sou torcedor do Real, né? Então, eu acho que o jogo tá aberto ainda. Eu acredito que o Real possa passar dentro de casa, porque acabou de ser campeão do Campeonato Espanhol. Isso traz confiança. Vai jogar dentro de casa. É um gol só de diferença. Tem um Benzema jogando muita bola. Então, eu vou torcer pro Real, apesar que eu sei que o City também merece muito. O Liverpool, do outro lado, também jogando muita bola. E é mais papo de torcedor do que apostador, né? Eu não vi as odds como é que estão do Real Madrid, por exemplo. Eu digo que Real Madrid pode passar, e eu acredito que passa. Mas não sei como é que tá a odd, não sei se tá 1,30 Real Madrid, por exemplo. Se tiver 1,30 já não vale a pena fazer esse investimento. Mas se tiver um 2,20 ali, pegar um menos 0,25 pro Real Madrid, no meu ponto de vista vale a pena. Não sei como é que estão as odds de campeão também, mas eu sei que se fosse para arriscar alguma coisa hoje, a minha aposta seria Real Madrid campeão, porque o cenário não é muito favorável para ele, porque ele perdeu o primeiro jogo, mas se ele passa, daí ele vai estar encaminhado aí praticamente com a mão na taça para conquistar o título da Liga dos Campeões. Parece que o Real Madrid é um time que encaixa na Champions League, né? Sim. Parece que os caras nasceram para jogar Champions League, é muito louco. Pode estar na draga que tiver, conseguem ali se recompor e fazer um bom trabalho. Eu também acho que o Real Madrid tem tudo para passar do City. Assim, eu até falei recentemente que se o Real Madrid passa, eu acho que é franco favorito para ser campeão, mesmo o Liverpool jogando muita bola também, apesar que pegou o Villarreal, que é médio para bom, né, na minha opinião. Sim, é uma surpresa, né? Sim, é uma surpresa, né? Então eu acho que tem ali os seus méritos, mas eu acho que quem passar... eu acho que aí se o City passa, eu acho que o Liverpool aí já tem uma chance um pouco maior do que o City, mas no caso do Real Madrid também concordo com você. E aí, que nem você falou, é um papo mais de torcedor do que de apostador nessa questão, porque a gente sabe que é um campeonato diferente, né? Com certeza, cara. E tanto é que o Real Madrid é o maior campeão de todos os tempos, né? Então isso, querendo ou não, pesa a camisa. E o peso da camisa nesse tipo de competição é muito importante, porque é um cenário que está totalmente desfavorável. No jogo contra o Chelsea, por exemplo, em jogos desse tipo, o time vai lá e dá a volta por cima. Então tem um jogador que está em boa fase, então tem tudo para ser dessa forma, no meu ponto de vista. Se for diferente, eu vou achar que foi uma surpresa. E com relação a Libertadores e Brasileiro, o que você acha? Qual que é os seus palpites ali? Libertadores é mais a minha praia, né? O que eu tô acostumado a fazer em todos os anos das minhas apostas, eu fiz Libertadores. E eu acredito muito que o Palmeiras seja a equipe mais preparada para conquistar o título, porque joga junto há bastante tempo, tá bem entrosado e 2 vezes campeão aí. Mas também temos o Galo, que acabou de ser campeão brasileiro, e agora eu acredito que o foco é a Libertadores. Você acha? Né? O bicampeonato da Libertadores. Então, eu acredito que seja isso. O Flamengo também tem um time muito bom, né? Só que precisa ajustar algumas coisas ainda. Tem alguns jogadores que saíram, tem alguns jogadores chegando, então tem toda a questão do entrosamento, do treinador. Então acredito que seja isso. Palmeiras em primeiro lugar, Galo em segundo e Flamengo em terceiro. Né? Times brasileiros, porque as outras equipes, infelizmente, não conseguem competir com o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro está muito acima, né, em termos financeiros. E brasileiro, Campeonato Brasileiro, o que você acha da corrida ali, que é mais difícil no caso, né? É mais difícil e pode acontecer muita coisa, né? Teve um ano na Premier League que o Leicester foi campeão, né? E zebra total, cara. O time era cotado
teve a cotação, sei lá quanto era que tava a cotação, e ter acima de 30, se eu não me engano, e foi campeão. Mas o Campeonato Brasileiro, ele exige muito que o time seja grande, né? Repleto de jogadores. Né? Um elenco recheado de jogadores facilita muito o Campeonato Brasileiro, porque é bem intensivo ali, começa no meio do ano e termina lá no final, e esse ano vai ser mais puxado ainda, porque começou agora em abril, né? Sim. Em março, abril, e a Copa do Mundo vai ser lá no final e vai se antecipar isso. Então, o Campeonato Brasileiro que terminava em dezembro, agora vai terminar em novembro. E vai ser muito puxado, porque tem Copa do Brasil, antes disso tinha Estadual, tem Libertadores, e temos alguns times agora no começo que estão aproveitando muito bem as oportunidades, como é o caso do Corinthians, e pode ser que o Corinthians seja campeão, por exemplo, porque tem um time bom, infelizmente é um time velho, que tem Paulinho ali, Renato Augusto, tem um Jô, que infelizmente não corre, dá uma lentidão no clube, mas quando entra por exemplo, o Duqueiroz, entrou ontem no jogo, estava no estádio, o cara tem uma facilidade ali de controlar o meio campo, tem a velocidade, então substitui, é um inverso do que é o Paulinho, né? Então é um time completo, no meu ponto de vista, se o técnico português fazer um bom trabalho. Hoje o Corinthians está sendo líder provisório, mas se continuar nessa pegada, ganha confiança a equipe, a torcida chega junto também. Verdade. E pode chegar longe. Mas existem equipes melhores, como é o caso do Palmeiras, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Galo. Só que nessas primeiras rodadas dá muita mais atenção à Libertadores, né? Então são pontos assim que a gente precisa ficar atento. São Paulo corre por fora, que eu acho que abaixo desses três, primeiro lugar Palmeiras, depois Galo, depois Flamengo e abaixo Corinthians, tem o São Paulo também. Só que aí já fica muito distante, né, essa briga. Então, se eu pudesse apostar numa zebra, seria Corinthians, e se eu pudesse apostar numa equipe mesmo, num time, seria o Palmeiras. Show. E aconteceu com o Corinthians recentemente, né? O Corinthians não tinha um time tão preparado, começou a ganhar com o Fábio Carille, ganhou, pegou uma sequência ali incrível de, acho que 15 jogos, se não me engano. Sem perder, aí foi quando no segundo turno só manteve ali e foi campeão. Então é bem isso que você falou, e não era cotado para ser campeão no ano. Exatamente, né? E acontece isso com o brasileiro, né? Acontece o inverso também, de uma equipe como o Grêmio, no ano passado, uma equipe que estava despontando na Libertadores em todos os anos, foi rebaixado do Campeonato Brasileiro. Então, Cruzeiro também foi rebaixado. São Paulo, que recentemente assumiu a ponta um tempão, depois o Palmeiras foi lá e tomou e foi campeão, né? Também sim, então não é só questão do time titular ser forte, porque os 11 iniciais do Flamengo são muito fortes. Só que é um pouco a mais do que isso. É o momento, é o aproveitar bem a pontuação, é o treinador. Então, acredito que por conta disso, temos aí uma Corinthians como possível zebra que pode ganhar esse campeonato. Show de bola. Sérgio, a gente está finalizando aqui. Antes de finalizar, eu quero que você pudesse deixar uma mensagem para a galera que está assistindo a gente, talvez pela primeira vez, esteja vendo a minha cara e a sua pela primeira vez aqui no YouTube. Eu queria saber qual a mensagem que você dá para a galera que está iniciando hoje no mundo das apostas, e uma segunda mensagem para as pessoas que estão pensando em desistir desse mundo. Dois opostos ali, dois polos diferentes. Pessoas que estão iniciando, qual que é a sua mensagem? As pessoas que estão pensando em desistir. Certo. Cara, quem está iniciando, né, é procurar colocar pouco dinheiro nesse início, porque a probabilidade de você perder no início é muito grande. Você não vai saber o que você está fazendo, não vai saber qual é a boa casa de aposta, como funciona cada mercado, como fazer uma gestão de banca, onde você é bom. Então, se você puder realmente começar com pouco, R$100 ali, separa R$100, seguir a gestão, planilhar todas as suas apostas, esse é o melhor início possível, porque senão você vai cair junto com essa galera que está querendo desistir, porque já perdeu muita grana. Então, para você não querer acabar fazendo isso, começa com pouco, pouco dinheiro e planilha, eu acho que é o diferencial para que você possa ter sucesso. A partir daí, aí você já vai investindo mais dinheiro, vai fazendo aportes, vai crescendo a banca, né? Existem vários caminhos para que você possa ser lucrativo. Você pode adquirir treinamentos, você pode ver o que tem de gratuito na internet, tem muita coisa gratuita boa também. Você pode seguir tips, adquirir uma consultoria. Eu fiz muito isso e faço até hoje, cara, porque é uma possibilidade a mais, né? O dinheiro está na mesa, então é só você querer ir lá e buscar ele. Então, quando você adquirir uma consultoria, não é só chegar lá e pegar a dica de aposta e pronto, mas sim você vê como o cara trabalha, como o tipster trabalha, quais são os jogos que ele manda, quais são os mercados que ele utiliza, a linha de raciocínio. Então,
você passa 3 meses numa consultoria, você, nas próximas apostas que ele vai mandar, você já vai perceber como é que, ó, essa daqui é aposta, essa daqui é boa, essa daqui o cara vai mandar. Então, isso você traz para a sua metodologia, né? E eu adquiri muita coisa. Então, hoje eu tenho conhecimento em escanteios, hoje eu tenho conhecimento em gols, hoje eu tenho conhecimento em bots, aprendi muito sobre cartões no podcast que a gente fez lá no meu canal. Então, tudo isso faz com que você possa ser lucrativo dentro das apostas, e essa é a dica para quem está iniciando. Para quem está querendo desistir, eu acredito que você tem que rever os seus conceitos de apostas, ver o que é que você fez até aqui, né? Se as atitudes que você tomou foi favorável ou não para você querer tomar essa decisão. Eu acredito muito também que existem pessoas que não vão dar certo nas apostas esportivas. Tem isso também, né? Tem muita gente que é muito ansiosa, Exatamente. sofre de ansiedade, e traz isso para suas apostas. Quem trabalha com apostas tem que ter um mindset muito forte, cara. E então, quando você é ansioso, você vai querer recuperar a head, você vai querer ficar o tempo todo apostando, e tudo isso são situações que não são favoráveis para você ser lucrativo com apostas, né? Então, a partir do momento que você entende que não, eu não sou um cara que tem um problema com ansiedade, então você já está no caminho certo ali para poder buscar a lucratividade, mas a questão da desistência mesmo é rever isso que você fez de certo, que fez de errado, para poder ajustar, porque a partir do momento que você continua fazendo coisas erradas, você não vai ter sucesso com isso, mas a partir do momento que você começa a fazer coisas certas, que são o quê? Como eu citei, para o cara que está iniciando, planilha, gestão de banca, seguir tips pode te ajudar também, e ter tranquilidade, bateu a meta ali nas suas apostas, fez o que você tem que fazer dentro dos campeonatos que você trabalha. Eu trabalho com futebol brasileiro, então se o cara trabalha só com futebol brasileiro, não fica fuçando ali o site, procurando outras oportunidades em casas europeias, em campeonatos europeus, porque, cara, só vai tirar um pouco do seu foco, isso vai te atrapalhar bastante e vai levar seu lucro embora. Faz o que tem que fazer, fez, acabou, vai embora, vai fazer outra coisa, vai sair, vai passear, porque o lucro vem com longo prazo e não é de instantâneo, né? Muita gente quer entrar no grupo e o cara passou uma semana ruim e já sai do grupo do cara. Então tem que ter paciência mesmo, porque o lucro só vem a longo prazo. E até porque tempo no trade não é sinônimo de lucratividade. Sim. Pelo contrário, quanto mais tempo você ficar ali estudando na frente do computador ou de uma stream que seja, você vai ficar com o seu mental mais fadigado e você vai acabar não tendo a mesma qualidade de análise. Então, já tira essa coisa de que você precisa ficar mais tempo operando para ganhar dinheiro, porque não é assim que funciona, né, Sérgio? Com certeza, cara. O filtro. Filtro é a palavra certa para quem faz apostas esportivas, né? Filtro nas apostas, filtro nos jogos, filtro em tudo que você faz. Quanto mais você filtra, melhor. Se você tem vários mercados, cara, dentre 10 opções de aposta que você utiliza, com certeza vai ter 1, 2 ou 3 que vai te gerar mais lucro. Então, se o cara gasta muito tempo e tá ganhando de um lado e entregando do outro, eu aconselho focar naquilo que você é bom, porque só vai alavancar ainda mais seus ganhos. É eficiência, né? A partir do momento que você não passa 10 horas trabalhando em jogos ao vivo e passa apenas uma, e no mesmo tempo você consegue ter a mesma lucratividade, então você tá no caminho certo. Quanto mais eficiente você é, quanto mais filtro você fizer, melhor para você conseguir ter lucratividade dentro das apostas. Show de bola. Então, galera, pega aí a dica de uma das lendas, referência aí, Serjão, já dando dicas para quem quer desistir, né, que está pensando em desistir, e também as pessoas que estão iniciando nesse mercado. O Sérgio aqui, como uma referência no mercado, já está passando para vocês o que você deve fazer. Beleza? Sérgio, como é que a gente te encontra? Quais são os seus projetos? Fala aí pra gente aí 2022, como é que a gente te encontra? Como é que faz para contratar algum produto, serviço seu? Conta mais pra gente aí, que acredito que a galera tá sedenta para saber mais informações. Bom, eu tenho hoje Instagram, Telegram, tenho YouTube, né? Sérgio Freitas, se você jogar Sérgio Freitas, você vai encontrar em todos os sites praticamente. Tem um site, Mundo das Bets, que é uma empresa que faz parte do meu negócio todo, Mundo das Bets, sergiofreitas.net. Lá tem muita coisa bacana também, de texto, de artigo, de conteúdo. Meus produtos hoje são basicamente meus e-books que eu tenho 2 e-books e tenho alguns serviços gratuitos também no Telegram, se chama SF Tips. Lá a gente tá validando algumas estratégias diferentes em escanteios. Tem o Yuri Gaia que tá mandando muito bem lá, que vocês podem acompanhar também. E meus e-books na descrição dos vídeos vocês vão encontrar, e são e-books de precificação. Eu ensino a precificar um jogo de futebol, como você analisar, o que você precisa prestar atenção para fazer uma aposta, principalmente em handicap. E
técnicas de apostas ao vivo, eu ensino sobre leitura de jogo, sobre estratégia de apostar em ao vivo, como over goals, tem também quando o favorito está perdendo, que é um cenário muito favorável para você apostar em handicap. Então é basicamente isso, né, que onde o pessoal pode me encontrar e o que é que eu ofereço dentro das apostas. Show de bola. Então, galera, vamos encher o saco do Serjão lá nas redes sociais, de consumir o conteúdo dele, que é muito top mesmo. Adquira os produtos do Sérgio, porque eu tenho certeza que você não vai estar só adquirindo um produto, está adquirindo conhecimento, está adquirindo estratégia, está adquirindo também toda a bagagem que ele trouxe desse tempo todo que ele já está no mundo esportivo, na palma das suas mãos ali, para você conseguir fazer o bom uso desse material, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Com certeza. E sobre o futuro, que você perguntou também... Os projetos, né? Os projetos. Eu tenho o podcast que eu tô tocando agora, é uma coisa nova, comecei esse ano, em 2022. Então, vamos tocar até o final do ano. Talvez fazer uma temporada 2 a partir do ano que vem, com alguns ajustes que eu posso fazer. Mas é basicamente isso, trazer a galera das apostas. Então, se você quer participar, é do Nordeste, tem interesse, entre em contato comigo, para quem sabe a gente não faz um episódiozinho juntos aí. Pretendo trazer muita gente dentro do cenário das apostas, a galera das antigas, desde os caras que são mais conhecidos, quanto muita gente que é dos bastidores, também tem muita gente boa que não aparece, né, que prefere ficar no cantinho dele, fazendo as apostas dele. E esse é um projeto que eu tenho. O projeto do SF Tips também é um projeto que foi retomado esse ano. Eu tinha parado com ele e é dica gratuita, cara. E um resultado muito bom, tudo planilhado. Tudo, se o cara não conseguiu pegar, a gente não registra na planilha. Se a odd caiu muito, se o jogo sumiu, a gente não registra também. Tá tudo lá para o pessoal ver e conferir as nossas metodologias de apostas. E eu tô muito focado nisso, né? Basicamente, como eu falei, nos últimos anos eu dei uma parada mais nos conteúdos, de criação de conteúdos, mas tem uns palpites que eu publico lá no canal, que o pessoal pode conferir minhas dicas de apostas gratuitas também no futebol brasileiro, Série A e Série B, Libertadores e Copa do Brasil. Show de bola. Não vai sumir de novo, hein, Sérgio? Continua com a gente aí, não foge mais não, porque a galera sente muita falta dos seus conteúdos, né, da sua pessoa, que não é à toa que você é uma das referências, porque tanto conteúdo que a gente... as pessoas têm que ser uma esponja próximo de você, tem que absorver tudo que é possível, porque é um cara que tem um conteúdo fenomenal, galera, sensacional. Sérgio, eu tenho um quadro aqui que chama Show de Bola. Eu vou fazer algumas perguntas para você e eu quero saber o que é show de bola para você nesses âmbitos, beleza? Sim. Cara, o que é show de bola para você na sua família, Sérgio? Cara, na família é você olhar pra, por exemplo, minha mãe e saber que ela tem orgulho de mim, né? De tudo que eu construí dentro das apostas, na minha área profissional. Então, eu percebo que quando eu chego assim na casa dos meus avós, eles conversam comigo. E aí, como é que foi? Tava em São Paulo, querem saber um pouco sobre como foi a viagem, como foi tudo isso, sobre as coisas que eu faço. Então, isso é show de bola, né? Você ter esse reconhecimento das pessoas que convivem com você, e são essas pessoas principalmente que sabem todas as dificuldades que eu passei, e com certeza em momentos difíceis eram elas que estavam lá. Então, a partir do momento que essas pessoas são muito felizes em ter a gente do lado, então isso é show de bola, cara. Top. E o que é show de bola para você nos investimentos esportivos, Sérgio? Bola é você fazer as coisas certas, né? Eu acredito que seja porque existem várias vertentes, seja o cara que é apostador ou o cara que cria conteúdo. Então, dentro do cara que cria conteúdo tem muita coisa que não é show de bola, mas tem muita coisa que é show de bola também, como por exemplo, fazer um trabalho sério, ser transparente, passar a real do que realmente é as apostas esportivas, para que o cara que está do outro lado possa se preparar, não se prejudicar, não se iludir também, não perder muita grana. Então, show de bola nesse sentido para o criador de conteúdo, eu acredito que é isso. Para o cara que é apostador, o show de bola é ter gestão, é planilhar, é um pouco do que eu falei para o cara que é iniciante, né? Tudo isso é show de bola, porque só tende a ter bons frutos dentro das apostas, e para a vida também ajuda o cara a ser mais disciplinado. Top. E a saideira agora, Sérgio, quero saber o que vai ser show de bola para você quando você chegar no dia 31 de dezembro de 2022 e olhar para trás e ver que foi show de bola em 2022 para você. Eu fico muito triste quando eu passo uma semana sem publicar podcast, né? Que esse é meu principal foco. Eu já consegui muita coisa na minha vida, né? Por exemplo, já tive carro importado, já bati a meta de 100 mil, que profissionalmente era o meu grande objetivo. Felizmente perdi o canal, mas depois eu coloquei na minha cabeça, eu quero ter um sítiozinho, quero ter uma fazenda para criar gado. Então, consegui essa meta também, e agora eu coloquei na minha cabeça essa questão do podcast. Então, tudo que eu fizer para poder que isso possa crescer, eu vou correr atrás, e eu acredito que dia 31 de dezembro eu saber que em todas as semanas eu consegui publicar um conteúdo, uma entrevista diferente, um convidado novo. Eu acredito que
isso vai ser show de bola para mim. Top demais. Tenho certeza que vai ter muito mais, muito mais. Isso aí vai ser apenas uma ponta do iceberg de tanto conquista que você vai ter, Sérgio. Mais uma vez eu te agradeço de coração, meu irmão, você participar aqui do Show de Bola Podcast. E o que você precisar, pode contar comigo. E as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Agradeço demais, mais uma vez. E eu fico muito feliz de poder hoje compartilhar do conhecimento com você, uma das feras do mercado. Nunca imaginei na minha vida poder hoje estar sentado batendo um papo com uma das referências do mercado esportivo. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço, cara. E como eu falei, você foi pioneiro, né? E tá de parabéns por isso. Tudo que eu faço hoje é voltado a isso. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje, né? Participando desse podcast. Não consegui compartilhar muita coisa aqui com você, eu acredito que eu poderia agregar mais em outros sentidos pra galera, mas se surgir outra oportunidade, tamo aí de novo. E, cara, é isso, né? Vamos pra cima aí que esse mercado só tende a crescer ainda mais. Top demais, eu que agradeço. Foi um conteúdo top e de qualidade, tenho certeza que a galera vai curtir demais. Beleza? Galera, é isso então, tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast.